Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito prazer, Beto Kashimoto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai falar muito sobre fisioterapia, ortopedia e traumatologia. Já tenho 13 anos dentro dessa carreira, amo demais falar sobre esse tema e é aqui que a gente vai trocar um pouquinho de informações sobre isso, ok? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o nosso tema, da discinese escapular. Então, o que seria isso, Beto? A discinese escapular é uma alteração que pode acontecer ou de forma estática, ou seja, uma posição anormal da escápula estaticamente falando, ou uma alteração de posicionamento durante o movimento da escápula, observado principalmente na abdução de ombro no plano da escápula. O que é o plano da escápula, Beto? É uma abdução que acontece com o ombro posicionado 30 graus em adução horizontal de ombro em relação ao plano coronal. Bom, como eu falei para vocês, pode ser um posicionamento estático alterado, e esse posicionamento estático, entre outros fatores, pode advir, por exemplo, de uma fratura de clavícula. Se o seu paciente teve uma fratura prévia, isso pode gerar uma alteração no posicionamento da escápula e comprometê-la, consequentemente. De repente, ele sofreu uma luxação acromioclavicular e isso não teve uma boa reestruturação anatômica, e isso pode levar também a uma discinese escapular. Pode ser, de repente, que ele tenha alguma lesão nervosa associada, por exemplo, uma lesão do nervo torácico longo, que faz a inervação do músculo serrátil anterior e naturalmente pode dar uma alteração de posicionamento anatômico. Um nervo acessório, que ele inerva o músculo trapézio e de repente essa alteração já pode comprometer estaticamente, e entre outros fatores, certo? E falando de forma dinâmica, três músculos principalmente compõem essa alteração dinâmica, que é o trapézio, os romboides e o serrátil anterior, que a gente vai estar falando um pouquinho deles daqui a pouquinho. Bom, para falar um pouquinho sobre a importância da discinese escapular, eu preciso falar em relação à estatística. Nós temos um número na qual 63% dos pacientes que apresentam dor no ombro por lesões no manguito rotador apresentam também a discinese escapular envolvida. Olha o outro dado, 98% dos pacientes que apresentam lesão em SLAP, ou seja, a lesão do labrum ou lábio glenoidal superior, apresentam também associados à discinese escapular. E pasmem, praticamente 100% dos pacientes que apresentam instabilidade de ombro também apresentam discinese escapular associada, ou seja, é importantíssimo o fisioterapeuta saber fazer uma boa avaliação da discinese escapular. Visto isso, vamos falar um pouquinho sobre classificação. Então, lá no ano de 2003, o Kibler, que é um grande autor estudioso, ele tem várias publicações nessa área, ele já fez essa subdivisão em 4 tipos, certo? Vocês vão ver na imagem aí, o tipo 1 é quando acontece uma discinese escapular com apenas um descolamento da borda inferior da escápula. O tipo 2 é quando apresenta um descolamento da borda medial inteira da escápula. O tipo 3 é, além do descolamento da borda medial, durante o movimento acontece um padrão de elevação dessa escápula, a gente chama de translação superior da escápula. E o tipo 4 é engraçado, o tipo 4 é o normal. Então, o tipo 1 é o mais leve, o tipo 3 é o mais severo e o tipo 4 é o considerado normal, ou seja, uma escápula que funciona de forma simétrica, ok? Bom, o Kibler ele também trouxe 2 testes que são interessantes a gente aplicar no nosso dia a dia prático para que a gente possa saber se realmente essa discinese ela tem alguma relação com a dor do paciente. Então, o terapeuta posicionando-se posteriormente ao paciente, ele vai aplicar o primeiro teste que chama-se Scapular Assistance Test, ou seja, um teste de assistência escapular. O terapeuta, ao final do movimento de abdução no plano da escápula, ele realiza uma assistência, ou seja, uma rotação lateral assistida para que ele verifique se há um alívio ou até mesmo uma melhora total da dor do paciente. Caso isso aconteça, o teste é considerado positivo, ou seja, a discinese tem relação com a dor daquele paciente. O segundo teste é chamado de Scapular Retraction Test, ou seja, um teste de retração escapular, onde o terapeuta novamente vai assistir essa retração escapular ao final do movimento, pedindo ou verificando para o paciente se houve uma melhora da dor ou um alívio da dor, e se novamente houver esse alívio, o teste é considerado positivo, ou seja, há uma relação entre a discinese e a dor daquele paciente. Bom, e visto isso, a última coisa que eu queria falar para vocês de extrema importância é a avaliação das musculaturas. Lembra que eu falei para vocês de forma dinâmica?
Então, os três músculos que participam diretamente, eu vou separar um pouquinho aqui para vocês entenderem como é que funciona. O trapézio médio ele está na camada mais superficial e ele é um adutor, ou seja, ele estabiliza a escápula em adução. O romboide ele está na camada intermediária dos músculos dorsais e ele também faz a estabilização medial da escápula, certo? Bom, agora a gente vai falar dos rotadores laterais da escápula e aí a gente entra no músculo serrátil anterior, né? Ele está em toda a borda medial da escápula e vai se inserir lá à frente no gradil costal, então ele é um abdutor, além de ser também um músculo rotador lateral da escápula. E nós também temos o músculo trapézio agora dividido em superior e inferior. E esse é um músculo muito interessante, porque como vocês podem ver, na sua porção superior, né, que está ligado lá desde a linha nucal, em todas as vértebras cervicais, e ele se insere lá na região lateral da espinha da escápula, então pela sua direção de fibras, ele auxilia durante esse movimento de rotação lateral. Já as fibras inferiores, elas estão em T6 a T12 e elas se inserem lá na borda medial da espinha da escápula. Então, o interessante desse músculo é que, embora ele tenha direções opostas de fibras musculares, ao se ativar concomitantemente, ou seja, ao agirem em sinergia, eles fazem um terceiro movimento. Eles desempenham o papel de fazer a rotação lateral da escápula junto com o serrátil anterior. Essa é uma informação muito precisa. Essa é uma informação clínica muito importante, porque uma boa parte dos pacientes que apresentam a discinese escapular por falta de rotação lateral de escápula, muitas das vezes é esse músculo, o trapézio inferior, que ele está em déficit de ativação. E aí, consequentemente, o trapézio superior, ele tem que trabalhar muito mais. E aí você encontra aqueles pacientes com dor no ombro, dor para fazer o movimento de abdução e muita tensão de trapézio superior. Geralmente porque o trapézio está tendo que fazer um trabalho dobrado, já que o trapézio inferior está trabalhando muito menos, certo? Então fica aí essa dica clínica para você poder fazer essa avaliação no seu paciente, beleza? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Espero realmente ter contribuído, espero que as informações sejam relevantes para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que merece receber essa informação. Também inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber toda vez que eu postar um novo vídeo. Sempre será às quartas-feiras, no meio-dia, e aos domingos às 7 horas da noite, onde eu solto novos vídeos para vocês. No domingo, fique ligado que nós iremos falar sobre lesão SLAP, ou seja, lesão de lábrum superior glenoidal. E queria dizer também para vocês que os artigos científicos que eu utilizei para embasar essa nossa aula de hoje, eles vão estar disponíveis aí embaixo na descrição do vídeo, para que você possa acessar, ter eles na íntegra e poder ler, para poder fazer uma complementação de tudo que a gente falou nesse vídeo, ok? Então te vejo no próximo vídeo, fique ligado, até lá!